Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. 24 de maio de 2017, o dia foi mais uma vez tenso em Brasília. Votuporanguenses participaram do manifesto Ocupa Brasília. Manifestação que teve quebra-quebra e confusão também na Câmara dos Deputados. Tropas federais precisaram ocupar a região. Nessa edição vamos falar disso e também consumidor de Votuporanga já começa a ser avaliado pelo SCOR, uma nova forma de ver o risco do empresário levar calote. Vamos mostrar que em Votuporanga há muitas opções para você voltar a ficar de bem com a balança. São academias a céu aberto e ótimos espaços para caminhar. Você saberia socorrer alguém que está com mal súbito? Não saberia o que fazer. Pois deveria, viu? Segundos podem fazer a diferença na vida dessa pessoa. Boa noite, fique com a gente. Um posto de gasolina que fica na rodovia Euclides da Cunha foi assaltado essa madrugada. O frentista disse que para a polícia que 4 homens encapuzados chegaram em um carro, sendo que 2 deles estavam armados anunciando o roubo. Ele foi obrigado a entregar dinheiro e cheques. Os homens aí fugiram rumo a São José do Rio Preto e até agora ninguém foi preso. E tem votuporanguense na manifestação nacional das centrais sindicais na esplanada do Ministério em Brasília. A manifestação começou por volta das 15 para o meio-dia e os participantes protestaram contra as reformas trabalhista e da Previdência e pediram também a renúncia do presidente Michel Temer. Com gritos de Fora Temer, a Marcha Ocupa Brasília foi convocada pelas centrais sindicais e começou no estacionamento do estádio Mané Garrincha no início da tarde, com caminhada até a esplanada dos ministérios. De Votuporanga foram representantes dos sindicatos dos comerciários, bancários, moveleiros, servidores públicos, de alimentação, APOESP, metalúrgicos e hoteleiros. Eles são contra as reformas da Previdência e Trabalhista e também pedem a saída do presidente da República, Michel Temer. É o brasileiro se unindo contra essas reformas da Previdência e da Trabalhista e fora Temer, fora eleição direta já! Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, o ato reuniu aí cerca de 25 mil pessoas no início da tarde. Os organizadores estimaram a participação de mais de 100 mil pessoas. E ainda falando de Brasília, um grupo de cerca de 50 pessoas usando máscaras promoveu um quebra-quebra em meio à manifestação contra o governo aí do presidente Michel Temer, depois que a Polícia Militar dispersou parte do protesto com bombas de gás lacrimogênio e de efeito moral. A sessão que ocorria na Câmara dos Deputados foi interrompida após a oposição afirmar que não havia clima para votações durante as manifestações que aconteceu em Brasília. Está suspensa por 5 minutos. Do lado de fora, pelo menos a sede de 5 ministérios foram atacadas: a da Agricultura, do Planejamento, da Cultura e também do Meio Ambiente. O grupo destruiu persianas e vidraças. Também foram depedrados paradas de ônibus, placas de trânsito, orelhões, holofotes que iluminam os letreiros dos ministérios e até banheiros químicos que haviam sido instalados para a manifestação. Do outro lado da esplanada, o manifestante quebrou a vidraça do Comitê de Imprensa do Ministério da Fazenda. Por volta das 4h30 da tarde, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, anunciou que o presidente Michel Temer decretou a presença de tropas federais para garantir a segurança. O senhor presidente da República decretou, repito, por solicitação do senhor presidente da Câmara, uma ação de garantia da lei e da ordem. E nesse instante, tropas federais já se encontram aqui neste palácio, no Palácio do Itamaraty, e logo mais estão chegando tropas para assegurar que os prédios dos ministérios sejam mantidos incólumes. A confusão também continuou dentro da Câmara. Deputados da oposição ocuparam a mesa da presidência no fim da tarde. Fazer uma reunião e tentar encaminhar o processo de votação hoje. Está suspensa por 30 minutos. É clima bem tenso por lá, né? E a Comissão de Constituição e Justiça do Senado
pode votar na semana que vem a proposta de emenda constitucional que prevê a realização de eleição direta para presidente e vice-presidente da República em caso de vacância dos cargos nos 3 primeiros anos do mandato. Os oposicionistas pedem o impeachment de Michel Temer e querem evitar a possibilidade do Congresso escolher um presidente interino. Vamos mudar de assunto. Muita gente, mesmo estando com o nome limpo, não consegue abrir crediário ou, por exemplo, financiar um carro. Isso acontece por conta do Score, que é uma nova forma de avaliar se a pessoa tem ou não risco de dar o popular calote. Esse sistema já está sendo usado por comerciantes aqui de Votuporanga. Tudo isso na tentativa de escapar dos altos números da inadimplência que passou a conviver com as milhares de famílias. A palestra foi proferida pelo consultor de vendas Márcio Cruz e teve como tema a importância da análise de crédito para a sua empresa. O objetivo foi conhecer e tirar dúvidas sobre o Score, que é um sistema que vem sendo empregado em todo o país. O sistema oferece um formato de pontuação que varia de 0 a 1000, avaliando assim a probabilidade do consumidor pagar um crédito em dia. Uma informação extremamente relevante hoje para o mercado, que faz a análise do histórico dos últimos 5 anos dessa pessoa, né? Porque nós não acreditamos que um simples nada consta hoje seja suficiente para você aprovar o crédito. A informação analítica, que é com o Score, é extremamente relevante para esse histórico, para essa análise desse histórico dessas pessoas físicas e jurídicas. Uma pesquisa feita em abril pela Confederação Nacional do Comércio mostrou que 58% das famílias brasileiras estão endividadas, 1% a mais do que a avaliação feita no mês anterior. De acordo com o consultor, esse e outros dados pesquisados ajudam o setor do comércio a ter uma noção da realidade econômica dos consumidores. A inadimplência hoje, até pela situação que nós vivemos recentemente no país, realmente aumentou consideravelmente, né? E as pesquisas também dizem que as famílias estão cada vez mais endividadas, né? Além de endividadas, mais restritas. Outra situação vista no país é que bons pagadores também enfrentam dificuldades para conseguir crédito. O consultor diz que o cadastro positivo pode ser a solução para o problema. A pessoa precisa se autorizar no cadastro positivo para que nós tenhamos acesso a essas informações positivas e a divulgação dessas informações. Está tramitando no Senado e na Câmara Federal um projeto de lei em que o cadastro positivo será incluído em todos os CPFs do Brasil, né? Quem não quiser participar do cadastro positivo vai lá e se exclui. Quem participou do encontro gostou do sistema de avaliação do cadastro do consumidor abordado durante a palestra. Essa ferramenta apresentada hoje vai facilitar bastante porque vai auxiliar a gente a ver qual é o cliente de baixo ou de alto risco. O mercado hoje exige cada vez mais que a nossa análise de crédito seja um pouco mais criteriosa. Então acho que isso vai nos auxiliar muito, dando mais segurança na hora de estar vendendo para o nosso cliente, na hora de estar passando um valor mais aproximado de parcela. Nós precisamos de parcerias cada vez maiores para que a gente tenha o menor risco nas vendas, né? Então, esse novo portfólio da Associação Comercial traz para a gente uma proteção no momento da venda para o cliente. E as festas juninas devem movimentar as vendas do setor supermercadista esse mês. A APAS, que é a Associação Paulista de Supermercados, projeta um aumento de 10% a 15% nas vendas de produtos relacionados às festividades, como, por exemplo, amendoim, milho para pipoca, canjica, milho, quentão, vinho quente e também o pinhão. Vamos agora ver o que está acontecendo na região com a Inaê Rodrigues, que hoje está aqui no Região em um Minuto. Boa noite, Inaê. Olá, boa noite. Hoje eu começo falando de Araçatuba, porque por lá a população que precisar de atendimento nos cartórios da Vara da Família, no fórum, será atendida dentro de micro-ônibus. O espaço foi improvisado porque os cartórios estão em reformas. Em breve, todos os cartórios da cidade atenderão no mesmo espaço, atendendo a um projeto do governo. Um idoso de 79 anos morreu hoje de manhã depois de se envolver em um acidente. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele dirigiu uma caminhonete quando passou mal e bateu o veículo na traseira de uma carreta, na rodovia Assis Chateaubriand, em José Bonifácio. Ele chegou a ser encaminhado para a Santa Casa.
Já em Rio Preto, um jovem de 21 anos foi detido por seguranças ontem à noite ao tentar entrar no hospital se passando por oftalmologista. Ele usava um jaleco com o brasão da Famerp e portava um estetoscópio. Como ele não portava nenhum documento de identificação, os próprios alunos da Famerp desconfiaram e comunicaram à direção do HB. O caso foi registrado como exercício ilegal da profissão e o rapaz será investigado. Uma ótima noite a todos e até amanhã! Obrigado, Inaí. E na semana passada a gente mostrou que mais da metade da população está fora do peso, está brigada aí com a balança, né? Aqui em Votuporanga nós temos algumas opções gratuitas para você se exercitar. Uma delas é a academia a céu aberto, como essa aí da Praça São Remo, e também outra da Vila Paz e essa aí da Praça dos Santos Reis. São muitos espaços bem legais aí que dá para chegar a fazer um exercício aliado à caminhada. Isso sem contar que também temos o Parque da Cultura, uma opção ideal para aquela caminhada com os amigos e de quebra ainda contemplar essa paisagem que é muito bonita. Aqui na Unifev tem a academia, toda a comunidade pode participar, receber orientações dos profissionais, entre eles alunos aí do curso de Educação Física, pela mensalidade de R$ 27,00 para a academia ou R$ 20,00 para fazer zumba. Bora exercitar e fazer as pazes aí com a balança, hein? E agora a gente vai para o intervalo, daqui a pouco tem a previsão do tempo e também vamos falar de mal súbito. Você sabe o que fazer se alguém começar a ter uma parada cardíaca na sua frente? Já já as orientações. Estamos de volta com o TV Jornal. Uma pesquisa concluiu que a disseminação do vírus Zika começou no Brasil, seguindo aí pelo resto do continente. Os estudos também mostraram que o vírus já circulava no país no primeiro semestre de 2014, cerca de um ano antes da identificação dos primeiros casos em março de 2015. A Zika também chegou a outros países de 4 a 9 meses antes dos registros iniciais se confirmarem. Em Votuporanga, esse ano, tivemos um caso positivo de Zika e no ano passado foram 13. Fez calor hoje, hein? No meio da tarde, 30 graus. A umidade relativa do ar até que não estava tão baixa, 65%. E a gente pode preparar para mais dias assim, viu? Boa noite, Wender. O tempo segue com nebulosidade variável e sem chuvas aqui na região, com os termômetros acima dos 30 graus. Para quem está pensando em ir para São Paulo, é bom ir preparado para um dia de sol e névoa ao amanhecer. A mínima prevista por lá é de 16 e a máxima pode chegar aos 27 graus. Já em Rio Preto, o dia promete ser de sol, com algumas nuvens, mas não deve chover. As temperaturas ficam entre 19 e 30 graus. Aqui em Votuporanga, a previsão é de sol e muitas nuvens pela manhã. Também não chove e quem for sair cedo de casa já pode preparar um casaquinho, porque os termômetros deverão estar entre torno de 18 graus e durante o dia esquenta. E pode alcançar os 32 graus. Uma ótima noite e até mais. Obrigado, Angélica. E estima-se que todos os anos, cerca de 212 mil pessoas morrem de mal súbito aqui no país. Só no estado de São Paulo, o problema faz mais ou menos 22 mil anualmente. É aquele típico pesadelo. Tava tudo bem, todo mundo em casa ou no trabalho, quando alguém começa a passar mal do nada e tem, por exemplo, uma parada cardíaca. Nessas horas, o que fazer? Esses primeiros segundos são cruciais. Responda rápido. O que você faria numa situação de mal súbito? Olha, francamente, eu mandaria para o hospital, chamaria socorro, né, uma ambulância. Eu já iria fazer a massagem, que a gente já tem uma experiência de fazer os primeiros socorros, para poder já ressuscitar essa pessoa e voltar a batimentos cardíacos até o resgate chegar. Eu não saberia o que fazer. Eu simplesmente chamava o SAMU. O mal súbito leva ao desmaio, que é a defesa natural do organismo. Ele ocorre quando o fluxo sanguíneo, por algum motivo, não consegue irrigar o cérebro de forma correta. Sem oxigênio para os neurônios, a vítima passa a perder suas capacidades cognitivas, culminando com a perda total ou parcial da consciência. De acordo com esse médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU,
O primeiro passo nesses casos é verificar a respiração do paciente. Se a respiração estiver ausente ou de forma anormal, uma forma de uma apneia, onde a pessoa procura respirar, força e não tem sinais vitais mais, aí o ideal é iniciar a ressuscitação cardiopulmonar. Feito isso, é preciso tomar outras providências. Primeira coisa, então, você chegou, o paciente está ao solo, você não sabe o que aconteceu, você visualiza o local do acidente, como que ele está. Então, se ele não estiver respirando, você não vê movimentos torácicos, você chama ele. Senhor! Ele não respondeu, mantém-se em movimentos respiratórios, você inicia a compressão torácica. É na região entre os mamilos, no osso externo, no meio do tórax mesmo. Podem fazer 30 compressões e 2 respirações. Hoje, quando é um atendente só, você tem que preconizar os 2 primeiros minutos. São 100 a 120 compressões por minuto. De acordo com a equipe do SAMU, esses primeiros passos podem ajudar a salvar a vida do paciente em até 30% e também evitar sequelas mais graves. A massagem cardíaca é uma forma de manter essa circulação não espontânea, mas mantém a circulação. Não o ideal, mas mantém bastante a circulação. Então, significa que com as compressões torácicas, está chegando sangue no cérebro, está chegando sangue no coração, no rim. Com isso, o paciente diminui aquela sequela. Apesar do nervosismo que essas situações oferecem, é preciso manter a calma para ter sucesso nos primeiros socorros. Quem fazer a massagem cardíaca está salvando a vida do paciente, com certeza. O telefone do SAMU é o 192. A gente viu aí na reportagem algumas dicas para tentarmos colocar em prática, caso isso aconteça algum dia. A gente não quer, né? Mas fica aí o alerta para manter os cuidados com a saúde em dia, fazer os exames que precisam ser feitos e não ignorar qualquer sinal que o corpo possa dar. Afinal, o remédio, sempre o melhor remédio, é a prevenção. E a Prefeitura lança amanhã, às 6h30 da tarde, um novo sistema de consultas online da Biblioteca Municipal Castro Alves. O lançamento será no Centro de Informações Culturais e Turísticas, no Parque da Cultura. Depois da apresentação do sistema informatizado, a biblioteca ainda vai sediar o lançamento do livro Fábulas do Nosso Jeito, produzido coletivamente por alunos do Centro de Referência em Assistência Social, o CRASU. Nos formatos físico e e-book, o livro é resultado das atividades realizadas durante a oficina de práticas sociais de leitura e escrita, com crianças e adolescentes que na maioria são moradores de Vila Carvalho. Vale a pena prestigiar. E dá tempo ainda de curtir a Expo de Fernandópolis. Hoje a entrada é gratuita. Daqui a pouquinho, às 8h30 da noite, tem um rodeio de carneiros e na sequência 2 shows. O primeiro a subir no palco hoje é o votuporanguense Gustavo Mioto. O jovem promete movimentar a festa com um repertório sertanejo universitário e músicas românticas, como Impressionando os Anjos, que tem emocionado fãs Brasil afora. Mas de você faz tempo que não ouço nada. Fala um pouco, sua voz tá tão calada. Aí de cima fala alto que eu preciso ouvir. Como é que tá aí? O show está previsto para começar às 9h30 da noite. Já às 11 da noite tem Jonas Esticado. Com um sertanejo que vem do Nordeste, o cantor já dividiu o palco com famosos nomes da música, como Jorge Mateus. Entre as músicas do repertório, Com Amor Não Se Brinca. Sua arrogância virá recaídas, vai sentir no peito uma dor que não mata, mas machuca mais do que qualquer ferida. Aí é onde você vai perceber que com amor não se brinca. Ai, 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 você perdeu o amor da sua vida. Pelo jeito vai estar bem animado por lá, hein? E a seguir um projeto bem interessante de inclusão. Mulheres cegas são incentivadas a se embelezar e a aprender a fazer isso de maneira bem especial. É já a seguir. E será já no próximo domingo o processo para os 962 inscritos que vão concorrer ao cargo de professor da Educação Básica 1 por tempo determinado. É importante que os candidatos estejam atentos aí aos locais das provas, que irão ocorrer em 3 locais diferentes. Vai ser lá no Manuel Lobo e também no Centro de Educação Municipal, deputado Narciso Pieroni e no professor Faustino Pedroso.
São 30 vagas para atuação na rede municipal de ensino infantil e também fundamental. E olha só que legal essa ideia. Em São Paulo, uma oficina de maquiagem para cegas ajuda mulheres a terem mais autonomia no dia a dia e também a elevar a autoestima. São as mãos que guiam essas mulheres na hora de se automaquiar. Quando a visão falta, os pincéis, protagonistas da maquiagem tradicional, acabam se tornando secundários. E essa é a principal diferença nesse curso voltado para mulheres com deficiência visual. As dicas mais valiosas dependem do gosto de cada aluna. No caso da Andréa, que ficou cega há 6 anos e dependia da opinião do filho, tem a ver com ressaltar os olhos. Eu achei interessante a sombra, que coloca 3 tons, né? Até a parte que eu enxerguei, o povo pintava tudo de uma cor só. Além de aprender técnicas de maquiagem, aqui as alunas também recebem uma consultoria sobre cores que mais combinam com o tom de pele. Você é morena, clara, você tem um rosto claro e você tem os cabelos castanhos escuros, né? Diana esperou 1 ano pela vaga para participar do curso. Ela não se maquiava desde 2001, quando perdeu a visão por conta da esclerose múltipla. Saber que cores usar vai dar mais segurança para ela. Aí eu me interessei, né? Às vezes a gente quer participar de um evento ou você vai em um local mais formal, né? E a gente ser independente na questão da maquiagem é muito interessante. Elas realmente surpreendem, né? Elas ensinam muito assim pra gente também, porque elas mesmas têm as táticas, né, para facilitar a vida do dia a dia delas, né? Então isso é super interessante. A Alessandra tem a visão comprometida desde os 9 anos de idade. Depois de adulta, ela só passava batom e dependia da mãe e da filha para maquiar os olhos. Ela ganhou muito por aqui. Autonomia total. Depender das pessoas é muito bom, se sente mais útil e mais bonita, né? E aí, galera do Futeblog, beleza? Hoje, quarta-feira, vamos começar falando então de Libertadores. O Santos venceu o Sporting Cristal ontem por 4-0. Um jogo bem tranquilo para a equipe do Santos. Santos que passeou em campo, destaque aí para os 2 gols do David Braz, Ricardo Oliveira também marcando gols. O Santos que poderia ter apertado um pouco mais e poderia ter feito muito mais gols ontem. Foi um jogo em que o Sporting Cristal em nenhum momento ofereceu perigo para a equipe do Dorival Júnior. Então o Santos classificado, lembrando que Lucas Lima não jogou porque está contundido, até o Tite cortou o jogador dos amistosos contra a Austrália e também contra a Argentina no próximo mês. Tranquilidade para o Santos, classificado para a próxima fase da Libertadores. Já a Chapecoense venceu, mas não levou. A Chapecoense venceu de virada o Zunia da Venezuela por 2-1. Só que a Conmebol puniu a equipe da Chape por ter escalado irregularmente o zagueiro Luiz Gustavo. Dessa forma, infelizmente, a Chapecoense fica de fora da Libertadores desse ano. Agora, a gente não sabe se isso foi uma infantilidade da diretoria da Chapecoense ou se foi uma coisa proposital. E aí é complicado porque acaba se pagando por uma coisa que talvez seja um erro da própria Conmebol. É lógico que a Chapecoense vai, nesse caso, recorrer da decisão e agora a gente tem que esperar e ver o que acontecer. Tomara que consiga reverter essa situação, mas eu acho um pouco complicado. Agora a gente fala do Palmeiras. O Palmeiras recebe hoje no Allianz Parque a equipe do Atlético Tucumã da Argentina. Palmeiras que pode até perder por um gol de diferença, que mesmo assim segue no torneio, mas é lógico, com uma torcida que deve aí beirar os 40 mil torcedores, eu acredito que o Palmeiras não vai ter dificuldades para vencer a equipe argentina e seguir em frente no torneio sul-americano. Lembrando que o Palmeiras não vai ter o Felipe Melo, que está suspenso pela briga no jogo contra o Peñarol, e também o Felipe Melo e o preparador físico Omar Feitosa foram multados pela discussão que aconteceu ontem no treinamento no Palmeiras, no rachão, em que o técnico Cuca também estava presente, tá certo? Amanhã, então, eu tô de volta com mais um Futeblog. Um grande abraço para você. Tchau, tchau.
Até amanhã, Jefferson. E se você aí de casa quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o tvunifev.com.br ou facebook.com/tvunifev. Tenha uma ótima noite. A gente se vê amanhã. Até lá.